Mas, já de bate-pronto, nós vamos até Pelotas para bater um papo com o Felipe Buet, que vai nos trazer as informações da dupla Brapel. Teve vitória de um lado e derrota de outro. O Felipe vai trazer mais destaques, mais detalhes para a nossa audiência. Felipe, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aí do programa Hora e a Vez do Esporte. Dupla Brapel acumulou uma vitória e uma derrota. Como é que foi o final de semana? Bom dia, Silomar, bom dia a todos os ouvintes. Pois é, foi um final de semana meio amargo para um lado e feliz para o outro, né? Como a gente comentou, esse novo formato do Campeonato Gaúcho, ele é bem né, complexo, ele é bem emocionante, e os jogos não estão deixando nada a desejar nesse sentido também. A partida do Brasil, por exemplo, foi recheada, né, de bons momentos e muito equilibrada, né? Então, a torcida do Chavante, que esperava a primeira vitória, né, e que teve aí, que foi até o Bento Freitas nesse domingo, de muito sol aqui na tarde, né, de domingo, com muito sol, conseguiu ver, né, a equipe conseguir a primeira vitória e também aí sair um pouco desse medo, né, parar um pouco de pensar nesse quadrangular de rebaixamento, nessa possibilidade, parar de pensar em rebaixamento, né, e também conseguir aí comemorar pela primeira vez uma vitória. E vamos falar um pouquinho mais, assim, entrar a fundo nesse jogo. Foi, né, uma partida, como eu disse, muito equilibrada. No primeiro tempo, né, o Brasil e o São José trocaram bem, assim, as chances de gol. O Brasil apostando mais no contra-ataque, né, uma característica da equipe também. Mas no primeiro tempo foi mais assim mesmo, as equipes acabaram ficando nessa troca de chances, nesse contra-ataque, que não chegou a resultar em nada, mas aí sim, no segundo tempo, principalmente a partir dos 37 minutos, é quando a coisa muda no jogo, assim, quando a emoção muda no jogo, porque nesse minuto, né, Daniel, lateral direito do São José, ele corta por dentro da área, ele dribla quase toda a defesa do Brasil e quando ele chega quase na pequena área, ele é derrubado, né? E o Brasil faz um pênalti então para São José, e a partir daí a torcida já ficou naquela situação, né, de novo isso, né, no final da partida vamos perder. Mas acabou que o Fábio, né, o goleiro do São José, veterano no gauchão, né, figurinha carimbada no gauchão aí, ele acaba errando o pênalti. O São José não consegue, né, então, esse primeiro gol, que aquele ponto da partida seria definitivo, né, pelo cansaço das equipes, assim, não teria como, tanto cansaço físico quanto psicológico, né, tomar um gol seria definitivo. Foi o que aconteceu, né, o Brasil conseguiu não ser vazado, não ter esse pênalti convertido, e logo na sequência, aos 41 minutos ali, 5 minutos depois, num contra-ataque também, como foi característico na primeira etapa, o Brasil conseguiu, então, levar a bola até o pé do Jota, que é o meio-campo da equipe, que ele driblou também, novamente, bons dribles, né, que levaram até ele a entrar da área, e dali ele fez um belíssimo gol, um golaço, no ângulo, que deu aí números finais da partida. Mas ainda antes também teve mais uma expulsão, né, do campeonato com o auxílio do VAR, que é uma tônica que eu venho aí trazendo nas últimas conversas, né, da quantidade de frequência que o VAR é chamado e também de vermelhos que estão sendo aplicados no campeonato, né, que aí por uma solada, que dessa vez o VAR, né, chamou muito bem o juiz para poder conferir e mudar a cor do cartão, né, o Gabriel Moisés, o atacante do Brasil, que costuma entrar sempre no segundo tempo, ele acabou deixando a sola, né, no jogador do São José e fazendo aí nessa falta que restou então com o auxílio do VAR no vermelho. Ele então vai desfalcar o Brasil agora para a próxima rodada, que vai acontecer agora no meio da semana, né, para o Brasil na quarta-feira, dia 5, contra o Internacional, né, então um confronto difícil, que não vai ter esse jogador, é importante para o segundo tempo, né, de muita velocidade, força física. Não vai ter então o Gabriel Moisés para esse confronto no Beira-Rio contra o Internacional na quarta-feira, então às 8 horas da noite. Então o Brasil aí que tem também tomar cuidados, né? A gente vai comentar um pouco mais agora quando a gente falar dos Pelotas também, mas tomar cuidado com os cartões, porque nessa tarde de meio de semana, o próximo jogo é contra o Pelotas, né? Então a rivalidade do Brapel tem que tomar cuidado com os cartões, porque vai ter o clássico no final de semana, no sábado, no dia 8. Então vai ter esse confronto muito importante de capacidade, e a dupla vai ter que estar ligada aí para ter o menos possível jogadores suspensos, né, por cartões nesse confronto, né? E um resultado positivo, ele muda radicalmente também a situação, né? O Brasil vinha ali
Uma situação bem complicada, a vitória de 1-0 sobre o São José, mesmo com bastante dificuldade, já tira o Brasil daquela zona ali do quadrangular que vai rebaixar duas equipes, né? E leva ele pro quadrangular que dá uma vaga na Copa do Brasil, que dá vaga na Copa do Brasil, né? Então muda. Mas claro, tudo muito próximo, é como tu disse, não ganha do Inter ou não tem um resultado no mínimo de pontuação contra o Internacional agora e daqui a pouco não vai bem no Brapel, já muda toda a situação, né? Pois é, o formato ele permite essa confusão, né? Essa confusão boa, esse embolamento ali, principalmente nessa pontuação ali que tá, né? Porque assim, a gente já consegue ver muito bem definido que provavelmente, né? Como é a lógica, até pelo investimento, Grêmio, Internacional e Juventude vão ter esse acesso aí. Os três vão estar no quadrangular pro título, né? Isso, eles vão estar, pois é. E a gente vai ver isso que está bem ali embolado. Agora eu vou comentar a pontuação das equipes, mas elas estão bem emboladas ali para essa vaga. Mudou o quadro, né? Para essa quarta vaga e para a Taça Farroupilha, né? Porque como no último programa a gente comentou dos cálculos para o Pelotas ser esse quarto classificado, né? Hoje a gente pode falar do Brasil ser esse quarto colocado. E tu sabe, Felipe, que eu comentei aqui, acho que foi mais de uma vez, mas a tabela, ela vai já me dando uma resposta diferente. Pode até se confirmar o que eu falei com mais convicção lá no início. Hoje já não é a mesma convicção, que eu dizia que no grupo do Grêmio podia descartar que nós não teríamos um melhor segundo colocado. Hoje não dá para dizer isso, porque o Guarani de Bagé foi a 5 pontos, ele tá só 1 ponto de diferença do Caxias, então tá aberto também pro grupo A, né? Embolou bastante. Pois é, a gente tem no grupo A, então, o Guarani com 5 pontos, no grupo B, o Caxias com 6, que hoje ele é o quarto, ele seria o quarto, o quarto que ia compor, né, esse mata-mata, o Caxias com 6, o Ipiranga com 5 também no grupo B, e no grupo C também tem o Brasil com 5, o São Luís com 5, isso ainda vai resultar que o Pelotas, ele tem 4, então ele também tá ali uma vitória, ele também colocaria o Pelotas de volta nessa briga, ele ainda está nessa briga bem forte, então tá uma confusão muito positiva, acho que esse formato permite isso, né, e trouxe essa emoção a mais aí para os grupos, para as equipes do interior, a gente conseguir essa vaga, né, porque não é o caso esse ano, mas vamos supor que aqueles anos que a dupla Grenal faz um campeonato mais abaixo, né, por muitas questões, a gente podia estar fazendo contas bem diferentes aqui, né, então para os próximos anos também aí traz esse tempero a mais para o gauchão, que é muito importante, né, porque quando a gente fala, né, do campeonato estadual, muitas vezes é criticado, né, por falta de emoção, ou por falta, né, de competitividade, então a gente vai ter aí nos próximos, o gauchão, caso mantenha esse formato, né, muito mais aí competitividade, a gente vai poder ter muito mais surpresas, né, então a gente vai ter esse formato, na minha visão, ele foi muito bem-vindo aí, justamente por isso que a gente está comentando, né, e aí o Guarani chegou a 5 pontos, né, é importante a gente falar, chegou por causa da vitória contra o Pelotas, né, como o Pelotas foi até o Bagé, né, para enfrentar o Guarani, que não tinha vencido no campeonato, ainda precisava dessa vitória, estava numa situação parecida com o que o Brasil e o Pelotas tiveram nas últimas rodadas, né, o Brasil nessa e o Pelotas nas últimas, na frente da torcida, precisando vencer, né, e o Guarani fez isso, né, com o gol do João Vitor, o Guarani conseguiu aí essa vitória, uma vitória que foi assim, complicada também, né, o Pelotas não deu de bandeja esse resultado, lutou até o final, né, claro, na minha visão ele deu menos trabalho do que poderia até, o Pelotas, por mais que tenha feito uma batalha, um jogo muito aguerrido, ainda conseguiu, né, foi um confronto muito menos efetivo do que poderia ser para a parte do Pelotas, mas é claro, isso é uma equipe que até o técnico Ariel Lanzini comentou que vai ser um campeonato de altos e baixos do Pelotas, mas que, né, a ideia é que se mantenha aí, o Pelotas consiga ter mais altos do que baixos, né, para que aí sim consiga evitar, né, porque hoje com os 4 pontos que a derrota deixou o Pelotas é a última equipe aí que entra nesse quadrangular de rebaixamento, então apesar de ainda estar uma posição mais confortável, o Pelotas, é claro, tem muitos rodadas pela frente ainda, mas o Pelotas ele fica aí, até no momento, né, se acabasse hoje o campeonato, ele iria para o quadrangular de rebaixamento. E claro, está muito embolado, como a gente comentou agora, pela pontuação, né? Uma vitória, um empate já pode tirar o Pelotas dessa situação. Então, claro, tem muito para uma combinação boa de resultados, né? Claro que precisa bastante combinação, mas também não é nada assim exagerado.
Posso falar aqui bem rapidamente, a Avenida venceu o Caxias, a Avenida joga em casa, o Internacional, estou falando pro Pelotas, né? O Internacional derrotar o Brasil, o Pelotas venceu o São Luís lá em Ijuí, a Juventude Grêmio não tem muita importância para esta situação, o São José venceu o Ipiranga, no mínimo não perder, e o Monson também, no mínimo não perder pro Guarani de Bagé, o Pelotas já estaria no quadrangular final, né? Com 7 pontos, estaria posicionado ali como o melhor segundo colocado. São vários resultados, mas nada impossível de acontecer, para ver a paridade, né? Que pode acontecer na competição. O equilíbrio do campeonato, nessa parte aí do meio da tabela, está muito equilibrado, e que a gente vai ter aí, provavelmente você vai ter essa definição na última rodada mesmo, vai ser vai ser por critério de desempate, provavelmente, essas vagas, né, como vai ser definido, porque a gente não consegue ver, por mais que o Avenida tenha um ponto só, o São José com 2 e o Monson com 3 estejam ali numa situação mais precária, assim, de pontuação, de preocupação, a gente ainda pode ver, são 4 rodadas pelo menos que tem pela frente aí. Eu vejo, né, Felipe, assim, acho que a gente pode vislumbrar, claro que pode haver a mudança ainda, mas como a gente falou, Grêmio, Inter e Juventude dificilmente vão deixar de estar na próxima fase e ocupando, né, as primeiras colocações. Em disputa com bastante acirramento aquele melhor segundo colocado e também aquela situação de quem vai se definir ali nos 4 que vão para a próxima fase brigar por Copa do Brasil, pela Copa Federação Gaúcha, e aqueles 4 que vão ficar lá na última parte da tabela, que é onde ninguém quer ficar, né? A pior das hipóteses é estar lá entre os 4 no quadrangular que leva ao rebaixamento, né? Pois é, até mesmo, como eu estava comentando, até mesmo quem está nessa situação hoje, se a gente veio fazer as contas, a gente vê que não é uma situação definitiva. Até mesmo para a Avenida, que tem só um ponto, ainda dá para alcançar, dá para brigar, não precisaria de muitos como resultados, né? Claro, é mais difícil, até pela questão de ânimo, né? De desempenho, porque não é à toa que tem um ponto só, mas é possível, sabe? Então, a gente está vendo aí um campeonato vai ser muito brigado, as equipes, né, principalmente aqui da cidade, né? Falando aqui pela cidade, precisam estar ligadas, né? Precisam estar pontuando, porque se esse campeonato começar a aumentar muito a pontuação, a gente pode ter até a dupla também. A mesma hora que a gente fala da dupla poder conseguir uma vaga no mata-mata, né, pelo título, também tem que tomar cuidado para não que as duas fiquem nesse quadrangular também de rebaixamento. Então, é importante que elas pontuem, e agora esse jogo, o papel, né, que vai ser na Boca do Lobo no próximo sábado, dia 8, às 4h30 da tarde, ele é muito importante pela questão até do ânimo, né? Uma vitória de uma das duas equipes pode fazer com que essa específica ela embale para buscar esse mata-mata, né? E a outra também, não importante, né, caso alguma delas perca, não se abata, né? Porque, claro, é um confronto muito importante e que a gente está falando de um confronto que não acontece há muitos anos aqui na cidade, né? E que mexe profundamente com as equipes da dupla Brapel. Então é importante que elas duas estejam aí preparadas para, independente do que acontecer, não deixar esse resultado do Brapel abalar, né, as equipes de forma que prejudique, né, a sequência da campanha. Claro, porque ainda tem muitos jogos, né, o Brasil ainda tem uma tarefa mais difícil, porque ainda enfrenta, né, vai enfrentar agora o Internacional também, então, claro, o Brasil vai ter uma sequência complicada agora, Internacional, depois o Brapel, então a pontuação, assim, a gente vai ter que ficar ligado aí até na questão também da preparação do Brasil, de não deixar essas duas derrotas, vamos supor que sejam 2 derrotas, um cenário, no pior dos cenários, né? Não deixar que esses piores cenários atrapalhem o campeonato, atrapalhem a sequência da equipe. Então, agora é importante que a torcida também apoie e esteja preparada, né? Porque uma derrota com o Internacional é uma derrota natural, até pelo investimento das equipes, né? Sim. Claro que o Brasil vai lá... A Avenida complicou o Inter ontem, hein? Pois é. 1-0 só, né? Pois eu esperava mais. O Inter não está fazendo um jogo tão destoante como o Grêmio, né, que vem goleando as equipes. E se a gente parar a pensar, o Brasil conseguiu segurar o Grêmio, né? Sim. Então, claro, por mais que esteja na primeira rodada, mas conseguiu segurar. Então não seria impossível também segurar o Inter, ou até conseguir um bom resultado lá no Beira-Rio. Independente de ser no Beira-Rio, a gente já viu bons confrontos do Chavante, né, lá em Porto Alegre. Então... claro, né? E é isso mesma forma que eu falei das 2 derrotas, 2 vitórias do Brasil, a gente estaria falando aí até de passar na frente do Juventude, de repente. Então é importante que a gente pense que a equipe do Brasil se prepare, né? E a do próximo também se prepare bastante, porque essas 2 rodadas agora, essas 3 próximas rodadas, né? A do Brapel e a próxima que vem depois, elas são chaves
para que essas duas equipes consigam aí almejar, quem sabe, o mata-mata, né, mata-mata falando do título do campeonato, e deixar para trás essa história também do quadrangular de rebaixamento, deixar para a Avenida, para o José, para o Mussum, essa dificuldade, porque é muito importante, né, que a dupla consiga se manter na elite do campeonato, porque movimenta a cidade, faz toda a diferença para a cidade de Pelotas, e quem sabe a gente consiga ter aí o Pelotas também num calendário nacional, né, assim como o Brasil, que a gente consiga ter mais jogos aqui na cidade, que o Pelotas volte também, assim como o Brasil fez, né, a disputar campeonatos nacionais, a ter uma figura mais importante, então a Boca do Lobo poder receber mais jogos, né, o estádio é o estádio mais antigo do Brasil em atividade, né, um dos estádios mais antigos do Brasil, então é muito importante aí que o Pelotas e o Brasil consigam um bom desempenho para a gente ter aí, né, uma sequência de futebol aqui na cidade de Pelotas. É verdade, e só para completar, no meio de semana tem aquele chamado confronto que a gente falava aqui, né, mesmo que não expondo, torcedor do Brasil de Pelotas vai estar dando aquela torcidinha, digo de novo, de forma escondida, mas para o Pelotas, porque é o confronto contra o São Luís. O São Luís se vencer e o Brasil tropeçar contra o Inter, o São Luís passa o Internacional, né? Se o Pelotas tem um bom resultado contra o São Luís e daqui a pouco o Brasil também já surpreende o Inter, o Brasil pode se manter melhor ainda no segundo lugar, né? É aquela velha máxima, né? Não vou expor que estou torcendo, mas lá no fundo vou ficar na expectativa, né? Pois é, acaba que essa fórmula acaba meio que obrigando a torcida a ter que dar uma torcida pro rival, né? Mas eu aposto que nenhum torcedor do Brasil pode dizer que torceu pro Pelotas. Jamais. Mas certamente vai ter aquela coisa, eu quero que perca, mas se ganhar tá bom. Mas eu quero que perca. É aquela velha história, né? Pois é, agora a gente vai ter aí muitos jogos importantes. Certamente a dupla vai depender uma da outra também. É verdade. Quarta-feira, então, né? Quarta-feira, dia 5 é quarta, né? Vamos ter aí 20 horas Internacional e Brasil. E também na quarta-feira, aí 21h30, São Luís e Pelotas, o destaque da dupla Brapel, além dos outros jogos que completam a rodada do Gauchão. Valeu, Felipe. Obrigado aí. Não sei se tem mais alguma informação. Não, isso mesmo, 2 jogos fora de casa, então a dupla vai para fora de casa, então para final de semana, então no sábado, dia 8, o Brapel aqui em Pelotas, para a gente poder, e claro, a gente vai discutir mais ainda eles durante a semana, né, a gente vai aí preparar bem aí, tanto os jogos do meio de semana, quanto o Brapel, que vai ser muito importante. Os dois jogam fora, né? Os dois jogam fora, é isso mesmo, para aí sim, sábado, aqui em Pelotas a gente ter, então, esse tão guardado Brapel que não acontece há 4 anos aqui na cidade. Valeu, obrigado, Felipe. Valeu, excelente semana. Muito obrigado, Brice, também. Um bom dia. Valeu, tá aí o Felipe que participou do programa A Hora e a Vez do Esporte aqui pela Clique Rádio em mais um dia de destaques lá de Pelotas com a dupla Brapel.